Órgão americano denuncia o programa Mais Médicos do PT. E ministro Barroso volta a mentir ao soltar uma nota em defesa do STF. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O programa Mais Médicos foi lançado pelo governo brasileiro em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff. Na época, um estranho acordo de cooperação internacional ocorreu com a Organização Pan-Americana da Saúde. Porém, ao longo dos anos, o programa se revelou como um modelo de exploração humana. Em 2013, o Conselho Federal de Medicina informou aos organismos internacionais situações de falta de isonomia e transparência no processo de contratação dos médicos estrangeiros, que desrespeitam o Código Global aprovado em 2010, do qual o governo brasileiro é signatário. Eles apontaram várias ilegalidades, incluindo o recebimento de 5% de todos os salários dos médicos cubanos, sem justificativa ou previsão legal. Porém, é claro que aquilo era apenas a ponta do iceberg. A exploração era muito, mas muito maior. Demorou-se 7 anos para a ONU descobrir que se tratava de um dos programas mais abusivos da história da América Latina. O governo cubano, em muitos casos, ficava com 90% do salário dos cubanos. E no documento podemos ler: em muitos casos, o salário dado aos trabalhadores médicos não lhes permitiam viver com dignidade. Além disso, o governo cubano estaria congelando uma parte do salário a que os médicos só podem ter acesso após o seu regresso ao país. Mas, de acordo com a informação recebida, muitas vezes não recebem a quantia total a que têm direito. Bom, o governo cubano sempre foi movido por pura propaganda, pois a realidade do seu povo sempre foi outra. Quando o governo Bolsonaro exigiu o revalida para os médicos cubanos, o governo cubano desistiu do programa. Em 2011, um relatório apontou para a fragilidade da diplomação cubana. O Paraguai foi um dos vários países que recusou o programa, alegando formação medíocre. Apenas 1 a cada 10 médicos cubanos estavam aptos a exercer a atividade. Em 2025, essa realidade não mudou. O regime comunista de Cuba admite confiscar os passaportes de seus médicos em missões para evitar fugas. Bom, os Estados Unidos têm um longo relatório do programa Mais Médicos no Brasil, e o médico cubano que participou do programa delatou um trabalho forçado. O Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos postou no X: meu contrato era um absurdo. Assinei o contrato para poder sair de Cuba. O governo cubano nos explorou e escravizou. Nos pagou 25% do que o Brasil nos pagava. E o governo cubano ficou com 75% do nosso salário. Depoimento de um médico cubano, vítima de trabalho forçado no exterior pelo regime cubano. Outra postagem: sentimos-nos como prisioneiros, vigiados pelos soldados cubanos que nos acompanhavam. Obrigavam-nos a trabalhar, mesmo quando estávamos doentes. Nunca sabíamos quanto ganhávamos. Depoimento de um médico cubano que foi vítima de trabalhos forçados no exterior pelo regime cubano. Em 2017, o STF achou esse programa lindo e constitucional. Em 2023, o governo de Lula recriou o programa Mais Médicos, e uma estranha onda de servidores do governo viajaram para Cuba. Desde o início da gestão petista, Máquina Federal já bancou uma série de viagens de servidores a encontros, fóruns e eventos de todo tipo em solo cubano. Bom, devemos lembrar que há 45 anos atrás, Cuba decidiu minar culturalmente a Nicarágua através de agentes
e hoje sabemos o resultado. E o STF, por puro ativismo, prefere fechar seus olhos diante de uma ideologia perigosa que devastou inúmeras nações. Mas no Brasil, o Tribunal Chavista não liga mais para a lei. Bom, Barroso conseguiu piorar a imagem do STF ao emitir uma nota à revista The Economist. O advogado constitucionalista André Marsiglia apontou as incoerências. 1. A nota diz que foi preciso um STF independente para evitar ameaças à democracia, como os atos do dia 8 e a alegada tentativa de golpe. Errado. Ao chamar os atos de ameaças à democracia, prejulga casos ainda sob análise da Corte e mostra justamente sua falta de independência. 2. Diz não haver crise de confiança em relação ao STF. Errado. O Instituto Opinião mostra que cerca de 50% das pessoas não confiam no STF. No Sul, o índice beira 60%. 3. Diz que as decisões monocráticas são ratificadas pelo colegiado. Errado. Boa parte das decisões é formada em inquéritos e a jurisprudência do STF veda os poucos recursos existentes, como HC, em caso de decisões monocráticas de ministro do STF em inquéritos. 4. Diz que o X foi suspenso por falta de representante legal, não por postagens. Errado. Não explica que a falta de representante ocorreu porque o ministro Moraes ameaçou prendê-lo se não cumprisse ordens censórias de exclusão de conteúdo. 5. Diz que nunca foi dito nós derrotamos o bolsonarismo. Quem disse isso foram os eleitores. Errado. A frase dele, gravada em 12/7/2023, em um evento na Uni, foi exatamente a seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. 6. Diz que a regra de procedimento penal é julgamento nas turmas, não no plenário. Errado. Essa regra, advinda de regimento interno do STF, já mudou outras vezes. Não haveria nada de excepcional se ela fosse relativizada para o julgamento do golpe. 7. Diz que quase todos os ministros já foram ofendidos por Bolsonaro e, por isso, não haveria como os afastar do julgamento do golpe. Errado. O pedido de afastamento dizem respeito a um juiz ser vítima de uma suposta trama contra sua vida, Moraes, e os outros terem se manifestado publicamente contra Bolsonaro, Dino, por exemplo, ou terem participado de processos judiciais contra ele. Dino e Zanin são casos específicos e com afastamento previsto em lei. 8. Diz que a narrativa da revista é a mesma dos que tentaram golpe. Errado. Se uma nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento, ainda em curso, já foi feito, sem sabermos. Estamos diante de um teatro. O STF precisa se explicar imediatamente. Além disso, não cabe a um tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial. Barroso talvez não entenda o cargo que ocupa, e ao usar a nota para defender colegas e sua própria atuação, não respeita o dever de impessoalidade imposto pelo artigo 37 da Constituição Federal a todo agente público. Deveria ser punido em razão disso. O advogado de defesa, Jeffrey Cecchini, foi mais duro e direto.
o STF já julgou os processos e esqueceu de avisar os acusados? Essa nota à revista The Economist é uma das maiores bizarrices que já vimos. Pelo menos serviu para confirmar o que todos já desconfiavam. Trata-se de um processo de cartas marcadas, com um fim já definido. Um país soberano não deveria prestar contas a um jornal privado, mas já que admitiram essa nota, vamos analisar os argumentos apresentados. 1. Disse a nota: o enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado, ou seja, divulgaram o veredito final antes mesmo do início das audiências. Por isso, não querem perder tempo ouvindo as testemunhas de defesa. 2. Disse a nota: tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do tribunal. Utilizaram o site oficial do STF para manipular a opinião pública, mesmo sem haver, em toda a investigação e processo, um único documento ou testemunha que comprove tal informação. Disse a nota: os responsáveis estão sendo processados criminalmente com o devido processo legal. Mentira, os acusados não tiveram acesso a todos os elementos da acusação. O caso está sendo julgado por tribunal incompetente e por juízes manifestamente parciais. Além disso, estão sendo cerceados até mesmo na produção de provas, sendo impedidos, inclusive, de apresentar testemunhas de defesa. 4. Disse a nota: o ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel, com o apoio do tribunal, e não individualmente. Ou seja, confessaram que estão todos de mãos dadas em um consórcio totalitário, criado para perseguir opositores políticos, agindo exclusivamente na cara e na coragem, desprezando ritos e formalidades. Essa nota confirma o totalitarismo do Estado brasileiro. O Brasil vive uma realidade interna, mas tenta mostrar uma completamente diferente ao mundo. Essa ideologia alega defender os oprimidos, mas na prática impõe ao povo uma forma de opressão. E qualquer um que ouse contrariá-la será punido por um Estado que não tolera críticas. Bom, diante de tudo isso, termina esse vídeo com 2 frases de Margaret Thatcher, que expõem o perigo de quem se proclama as forças do bem. Maus governos frequentemente se refletem em políticas opressivas ou agressivas contra grupos dentro do Estado ou contra os vizinhos do Estado. Todo coletivismo sempre conduz à opressão. Apenas as vítimas diferem. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.